Programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos. E sábado, às 8 da manhã, canal 6 da NET, Poa TV, recebe hoje Chico Brandão, nosso querido, sempre prefeito de Nova Santa Rita. Bem-vindo, Chico. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque nós passamos todos os horários, né? A todos os telespectadores aqui do programa Mercado em Ação. Enfim, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente hoje com você nesse programa que eu acompanho com muita intensidade. E queria parabenizar você, eu que já participei de vários programas com atores muito conceituados no jornalismo do Rio Grande e tenho acompanhado aí o seu desempenho. Você naturalmente tem a vocação aí para um grande repórter, jornalista, enfim, que desenvolve um grande trabalho aí no Rio Grande. Não adianta eu chamar pelo nome de Francisco Antônio Brandão Seger? Isto. Porque ninguém conhece. Verdade. Então, continuamos com Chico Brandão. Tu fosse prefeito 3 vezes em Nova Santa Rita. 12 anos, é muito tempo. 12 anos de prefeitura. É muito tempo, 12 anos. Realmente foi um período muito fértil e generoso, que eu tenho muita saudades, boas lembranças, mas passou. Eu acho que a política é uma doação, é uma renúncia pessoal e não é a carreira, não é a profissão. Eu acho que eu cumpri a minha missão. Chico, no tempo que tu estavas prefeito, nos conhecemos há muito tempo, muito tu falava e tu estava trabalhando muito forte para a implantação de um aeroporto naquela região, que fosse o aeroporto, digamos assim, o aeroporto de cargas do nosso estado. E existia um nome, uma sugestão de nome 20 de setembro. Como é que está essa história? Bueno, é muito oportuna essa pergunta, haja visto que nós temos recentemente consolidado e realizado a concessão do nosso aeroporto, o querido Aeroporto Salgado Filho. Foi concedido, um grupo alemão ganhou a concessão e tem projetos e programações e regras estabelecidas nesse certame que impõe aos alemães uma série de benfeitorias no contexto do aeroporto 20 de setembro. E muito oportuno isso, Luiz, e muito positivo, porque é da natureza do Rio Grande a divergência. E havia, na época, a divergência das pessoas que tinham receio e medo de, no evento do novo aeroporto do 20 de setembro, nós perdermos o Salgado Filho. Então, Isso falasse uma coisa bem interessante. Sempre que eu comento com alguém a questão do aeroporto, mas aí vai fechar o Salgado Filho? Não é isso que nós defendemos e não é isso que nós queremos. O Salgado Filho é um grande aeroporto para voos domésticos e pelas restrições que ele tem, embora o esforço dos alemães, ele vai ser sempre um grande aeroporto para atender uma demanda nacional. Mas se as pessoas forem observar com exatidão científica, esse aeroporto é o segundo menor aeroporto da República. São 360 hectares. Só para as pessoas situarem em termos de tamanho, o aeroporto de Florianópolis tem 900 hectares. O Salgado Filho tem 360 hectares. Ele só é maior, Luiz, em área, que o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, ele naturalmente ele vai ser sempre um grande aeroporto importante para os gaúchos, dentro praticamente da cidade, embora o interesse e a possibilidade e o trabalho da expansão da pista, ela naturalmente tem restrições pelo tamanho de 360 hectares. E mais do que isso, esse é um território todo ocupado. O que a gente teria de apoio logístico seria o bairro Anchieta, que já é um território totalmente ocupado. E esse novo aeroporto, o 20 de setembro, que não depõe nada contra o Salgado Filho, hoje aquelas pessoas, empresários importantes, de papel importante na economia do Rio Grande, que tinham receio que o novo aeroporto condenasse e chegaríamos à extinção do Salgado Filho, isso está ultrapassado. O Salgado Filho está consolidado em cima da concessão. Eu também penso, Chico, nessa questão que o Salgado Filho ele pode ter ampliação, e tem uma ampliação prevista, mas ele não tem mais condições de botar um parque logístico ali para que fosse um aeroporto de cargas. Porto Alegre já é um nó naquela saída. Botar mais todo um trânsito pesado de cargas
não é suportável mais pela estrutura viária da região. E não adianta alargar a estrada, não tem aonde alargar. Veja bem, existem alternativas e acho que a cidade e Porto Alegre avança, mas realmente aquele sítio aeroviário tem uma restrição pelo próprio tamanho que ele tem. Ele é um gargalo. Ele é um grande aeroporto doméstico, muito bem localizado, mas ele jamais será um grande aeroporto de logística aeroviária. Ele jamais será um grande aeroporto de cargas. E esse aeroporto que está sendo defendido por um grupo importante de empresários, pela comunidade do Vale do Rio dos Sinos, na época comandado e capitaneado pelo Dr. Mário Guzmão, do Grupo Editorial Sinos, e recentemente assumindo o comando e o comando do grupo de trabalho em defesa do aeroporto 20 de setembro, um movimento importante, que é o padre Aquino, presidente e superintendente da Unicinos, que responde pela Unicinos, e o padre Marcelo Aquino, que comanda hoje o grupo de defesa do 20 de setembro. Esse é um aeroporto programado para ter uma área aproximada de 2.500 hectares, Luiz, com 3 pistas, com capacidade de abrigar uma série de estruturas de ordem industrial e logística no sítio aeroviário. Um aeroporto com capacidade de fazer voos continentais. É possível sair aqui da região metropolitana de Porto Alegre e acessar a Ásia, e em voos diretos pela rota polar, tu chegares a Sydney, na Austrália, ou em Singapura. Quer dizer, esse aeroporto passa a ser o portal de entrada para a Ásia. Estrategicamente, ele fica muito bem localizado em termos de Brasil. Veja bem, em termos de Brasil, em termos de região metropolitana, porque há sempre uma disputa por esse aeroporto e houve um consenso, porque as comunidades, desde Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia e Canoas, que são um berçário forte da economia do Rio Grande, e veja bem, a economia do Rio Grande tem uma grande concentração industrial na região metropolitana. Todas essas comunidades se viram impedidas de ter um aeroporto porque eles não têm área disponível de mais de 2.000 hectares. E esse território, do outro lado, para as pessoas entenderem, ele fica do outro lado do Rio dos Sinos. Ali, quem está no zoológico, tu cruza o Rio dos Sinos, tem aquele vasto território que se divide entre o município de Capela de Santana Portão e Nova Santa Rita. Então, não há disputa entre os municípios. Há o consenso em defesa de uma região, porque essa região próxima ao zoológico, do outro lado do Rio dos Sinos, ela contempla desde Novo Hamburgo a Canoas e Porto Alegre. A massa industrial de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia e até mesmo Bento vai ter um fácil acesso a esse território e, inclusive, esse território tem espaço para hotéis, para indústria, para CDs, para, enfim, ele tem a possibilidade de se tornar um grande hub logístico aeroviário. Os acessos seriam basicamente pela 448, pela 386, pela 116... E lá por cima, para a comunidade de Bento Gonçalves, aquela região toda, pela RS 118 também. E aquele pessoal que vem de Bento para o Portão, se não me Eu não lembro o número daquela estrada. Não, eu não me lembro. Bom, mas aquela de Portão. Aquela de Portão, que acessa Bento, que pega Charlau ali saindo da 116 e tem toda a expansão da 448 que contempla o acesso a essa macro-região que abrigaria esse grande aeroporto. E contemplaria, Luiz, essa região do outro lado dos Sinos que ficou durante muito tempo à margem de um processo de desenvolvimento. Uma outra coisa que se comenta muito, que as pessoas comentam, por exemplo, o aeroporto de Pinhais, no Paraná, Cofins, lá em Belo Horizonte, que tu leva 50 minutos, 1 hora para poder chegar na capital do estado. Qual é o tempo estimado, supondo a construção desse aeroporto, que as pessoas levariam por uma dessas estradas, supondo Porto Alegre? Não levaria mais que 30 minutos? Tu saindo pela 448, saindo de Porto Alegre pela 448, tu levaria ali até 20 minutos? Um pouquinho a meia hora, para uma via expressa bem já consolidada e
e contemplando não só... porque a região ela é convergente, ela acessa desde Bento, Novo Hamburgo, até Porto Alegre, até o pessoal de Gravataí. Então, ela realmente, em termos de localização, ela é uma inteligente. Então, e veja bem, você abordou e é oportuno esse desafio aqui para nós gaúchos, porque eu sou gaúcho dos 4 costados, me emociono quando toco o hino do Rio Grande, mas a gente está errando muito, Luiz. Isso são números de economia. Se for olhar, Santa Catarina cresceu muito, e o sul catarinense hoje é um polo cerâmico importante no país, e todo ele com acesso à energia de gás. Santa Catarina tem 4 ou 5 portos, contando Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, o último que eles fizeram agora, Navegantes, enfim. E se criou um eixo econômico importante ligando Florianópolis a Curitiba. Essa região cresceu muito. E se você for observar, os últimos movimentos industriais foram para a região de Joinville. Então, essa disputa por um grande aeroporto não é um desejo só nosso do Rio Grande, também é um desejo de Santa Catarina, que tem no aeroporto Hercílio Luz uma grande área, que são 900 hectares, quase 1.000 hectares, inclusive foram feitas reformas importantes, mas ele está dentro da ilha, ele tem o mesmo problema do Salgado Filho, ele não consegue acessar um caminhão bitrem ali com facilidade para fazer a logística rodoviária de suporte ao aeroporto. Então tem uma região, uma cidade chamada Araquari, que fica entre São Francisco do Sul, Joinville, Blumenau e Itajaí, fica bem no centro, município de Araquari, que tem muita área à disposição e contempla o melhor clima para um sítio aeroviário. Então, Curitiba viria a fazer sua logística de carga em Santa Catarina. Sim, desloca para nós gaúchos que hoje pagamos para os paulistas, ou vamos fazer os catarinenses virem para cá para fazerem essa logística aeroviária conosco, ou vamos pagar para os catarinenses fazer a nossa logística. Sim. Nós vamos nos aproximando do final do primeiro bloco. Habitualmente, nesse espaço, ao final do primeiro bloco, nós sempre chamamos uma parceria que nós temos com o DECA, onde nós divulgamos. DECA é a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, onde nós sempre divulgamos imagens de crianças e adolescentes que estão desaparecidos. Nós, já nos últimos meses, temos tido dificuldade em receber essas imagens e informações, embora tenhamos feito diversas vezes contato, motivo pelo qual, então, nós estamos, em princípio, desativando esse quadro, lamentamos profundamente isto, mas a parceria tem que ter 2 lados. Nós estamos à disposição, mas precisamos ser abastecidos com as informações. Não podemos inventar nomes e imagens aqui ou situações. Então, por enquanto, ficamos assim. Vamos ao nosso intervalo.